Axé é com essa saudação que significa vida, força e poder, que vem lá da África do povo Iorubá, que começamos o Tela 1 de hoje. No programa de hoje, nós vamos abordar a questão da consciência negra. Apesar disso, não temos uma apresentadora ou um apresentador preto. Esse mesmo problema acontece todos os dias nas principais canais de televisão brasileira. A gente não pode falar por todos os canais da TV, mas nós, da produção do Tela 1, fazemos votos para que em breve tenhamos uma TV mais aberta, inclusiva e representativa. E nos destaques de hoje, cresce a participação de negros na política com eleições municipais este ano. A primeira vereadora preta eleita em Curitiba, Carol D'Artora, do PT, falou com a gente sobre esse momento histórico. Achei maravilhoso que a primeira vereadora negra de Curitiba foi eleita justamente em novembro, incrível, mas isso também mostra o quanto a gente ainda tem que fomentar e continuar falando dessas coisas, para que outras venham, para que mais mulheres venham, para que mais mulheres negras venham. Uma entrevista com Erivelto Oliveira, o vereador fala das dificuldades da comunidade negra. Nós somos maioria em subemprego, minoria em cargos de chefia, ganhamos menos do que os brancos e nas cadeias, proporcionalmente, o desequilíbrio para o número de negros é muito maior em relação ao número de brancos presos. Dia 24 de novembro, terça-feira, eu sou Mariana Subtil e esse é o Tela 1, que começa agora. Quando a gente começou a produzir esse programa, a gente não pensou que iríamos testemunhar esse triste episódio da nossa história. A morte de João Alberto Silveira Freitas não pode ser esquecida, e é o tema do nosso comentário de hoje. O programa de hoje deveria ser de consciência e homenagem, mas não tem como ser. No dia em que deveríamos lembrar da força, do axé, do poder, das vidas pretas, tivemos de ser lembrados pela morte das chagas que ainda fazem vítimas mais de 50% de nossa população. A morte nos mandou avisar que o racismo é responsável pelo genocídio, pela realidade de dor, pela exclusão, pela injustiça e pelo encarceramento a que está exposto o povo negro no Brasil. Em nosso país, na quinta-feira, véspera do Dia da Consciência Negra, perdemos de forma bárbara o porto-alegrense João Alberto Silveira Freitas, de 40 anos. Pai de família, marido, João é mais um que entra para as estatísticas mórbidas da guerra racial brasileira. A morte desse homem gerou comoção e atos civis em nossos centros urbanos. Lembraram o ativismo glamourizado pela mesma mídia que critica e chama de vândalos nosso povo cansado e injustiçado. Nosso povo não é vândalo. Vândalo é o podre poder que nos governa, nos trucida pouco a pouco todo dia. Como editor-chefe desta edição do Tela 1, dedico o programa de hoje à memória de João, Marielle, Ágata e tantos outros e tantas outras que nos deixaram vítimas do nosso caos e da nossa burrice enquanto nação. Nossos votos, aqui da produção do Tela 1, por dias de paz, inteligência, consciência e axé. Nas eleições deste ano, cresceram o número de pessoas pretas se candidatando e se elegendo. Apesar do avanço, nosso repórter Victor Luiz mostra que a representatividade negra ainda continua longe de ser alcançada na política. Todos sabemos que o Brasil é um país em que a maioria da população é preta, sendo em torno de 56% do número total de pessoas. Nas eleições deste ano, pela primeira vez desde que o TSE passou a coletar informações de etnia em 2014, 49,9% do número total de candidatos a cargos públicos se declaram pretos ou pardos, totalizando um número de 276 mil pessoas. Dos 5,4 mil prefeitos eleitos nesta última votação, 1,7 mil se declaram pretos ou pardos, sendo 32% do total.
número um pouco maior que os 29% de 2016, segundo a classificação do IBGE. Já aqui no Paraná, dos 37.046 candidatos a prefeito e a vereador, apenas 9.158 pessoas se declaram ou pretas ou pardas, totalizando 24,72% das pessoas, segundo dados do TSE. E em Curitiba, dos 38 vereadores eleitos, apenas 3 são pretos, sendo eles Carol D'Artora, do PT, que recebeu 8.874 votos e se tornou a primeira vereadora negra na capital. Erivelto Oliveira, do Cidadania, com 6.441 votos, e Renato Freitas, também do PT, que teve 5.097 votos. Apesar da maior presença de candidatos pretos nas eleições, claramente ainda há falta de representatividade em nosso cenário político. Curitiba elegeu a sua primeira vereadora preta. Carol D'Artora, do PT, deu uma entrevista à Rede Teia falando sobre esse momento histórico para a cidade. Exatamente, a gente sempre fala, né? A gente comemora o mês todo. Eu, como sou muito envolvida com o movimento negro, no mês inteiro de novembro a gente promove esses debates nas escolas, nas universidades, nos coletivos. É o mês que a gente tem para pensar essa desigualdade. E não se resumir a pensar isso apenas no dia 20 de novembro. Achei maravilhoso que a primeira vereadora negra de Curitiba foi eleita justamente em novembro, incrível, mas isso também mostra o quanto a gente ainda tem que fomentar e continuar falando dessas coisas, para que outras venham, para que mais mulheres venham, para que mais mulheres negras venham, para que a comunidade negra esteja de fato representada ali naquele espaço. O debate não para, né? É só um começo, a gente já acumulou muito, mas a gente precisa continuar fazendo essa promoção, explicitando. Muitas pessoas ainda acreditam que racismo não existe, por incrível que pareça. Ainda tem gente no Brasil, eu vi nos comentários da notícia que saiu sobre sobre eu ter sido eleita, as pessoas falando, e daí que ela é negra, isso não significa nada. Realmente a pessoa acha que isso não significa nada? Talvez ela ache, né? Ela precisa, talvez ela ache e precise ser informada de que isso significa sim, que isso significa que essa população tem sido explorada, que essa população foi expropriada da sua força de trabalho por tantos anos e por isso é tamanha desigualdade, tamanha violência. Então é muito legal, muito bom que a gente possa falar disso no mês de novembro, que a gente tenha tido esse presente aqui em Curitiba no mês de novembro, mas a gente precisa continuar cada vez mais ampliando as nossas vozes, falando disso, seja pessoas negras ou não negras, sejam mulheres e homens, a gente precisa que a sociedade se una para que a gente torne esse mundo um mundo melhor e adequado para todo mundo viver. Vereador reeleito aqui na capital, Erivelto Oliveira, também conversou com a gente. Ele acredita que já no ano que vem, a cidade poderá vir a rediscutir a proposta de possível feriado da consciência negra. A vida do negro brasileiro não é nenhum mar de rosas, muito pelo contrário. Os números apontam isso. Nós somos maioria em subemprego, minoria em cargos de chefia, ganhamos menos do que os brancos e nas cadeias, proporcionalmente, o desequilíbrio para o número de negros é muito maior em relação ao número de brancos presos. Mas também a gente não pode usar esses números para simplesmente justificar a condição do negro brasileiro. Nós temos que acordar todos os dias para ocupar espaço nas artes, na tecnologia, na internet, na televisão, na política. Eu costumo dizer que não é a cor da nossa pele que nos torna inferiores, diferentes, e sim a nossa capacidade que nos torna poderosos. Em relação ao Dia da Consciência Negra ser ou não ser feriado em Curitiba, eu creio que no ano que vem essa proposta vai voltar ao plenário e eu até creio que ela possa ser aprovada. Mas independentemente disso, eu defendo o Dia Nacional da Consciência Negra como feriado, e não um dia apenas para discutir a condição dos negros, mas um dia para celebrar a mistura do povo brasileiro. Na última sexta-feira, o Brasil acordou indignado com a morte de João Alberto Silveira Freitas, de 40 anos, numa unidade do Carrefour, em Porto Alegre. Mas esse não foi o primeiro caso de violência em supermercados, como você confere na reportagem de Débora Ento.
Existem muitos casos de violência contra os negros, como no caso lamentável que ocorreu dia 19 de novembro, nas vésperas do Dia da Consciência Negra, em que um cidadão negro foi morto e espancado em uma unidade do Carrefour, de Porto Alegre. Em fevereiro de 2019, no Rio de Janeiro, um jovem morreu depois de um mata-leão dado por um segurança em uma unidade do hipermercado Extra na Barra da Tijuca. Em nota, o mercado disse que seguranças envolvidos no caso foram imediatamente afastados e que repudia veemente qualquer ato de violência em suas lojas. Em outubro deste ano, um casal negro foi obrigado a esvaziar a bolsa para ser revistado em uma unidade do Extra na zona sul de São Paulo. A revista aconteceu em frente à polícia e foi filmada pelo casal. Dentro da bolsa tinha uma carteira, bolsa de remédios e uma bíblia. Extra diz que condena condutas discriminatórias. Vidas negras importam. O racismo presente na língua portuguesa é o tema de uma série aqui da Rede Teia. A produção dos alunos do curso de jornalismo da Universidade Positivo irá ser exibida em breve pelo canal Futuro. Estudantes do 4º período de jornalismo da Universidade Positivo criaram um interprograma em combate ao racismo. Intitulado Não Fale a Língua do Racismo, o interprograma será exibido no canal Futura, de abrangência nacional. Cada episódio conta a história de uma gíria popular que está ligada ao racismo. Vão ao ar os episódios Criado Mudo, Nhaca, Nega Maluca, A Coisa Tá Preta, Meia Tigela, Doméstica, Tem Caroço nesse Angu, Mulata e Não Sou Tuas A Negas. expressão mulata se popularizou, em especial, nas colônias espanholas e portuguesas durante o século XVI, em referência aos escravizados de pele parda. Quem idealizou o projeto foi o aluno Igor Paulino, editor-chefe do interprograma. Essa série de pequenos vídeos é desmontar essas expressões e apresentar às pessoas a origem delas, a etimologia delas. E mostra que elas podem estar machucando uma parcela da população, que elas precisam ser substituídas e que elas podem ser substituídas. A data de estreia ainda não foi divulgada, mas os episódios já estão sendo cadastrados na Agência Nacional do Cinema, a Ancine. Pense criticamente, não fale a língua do racismo. A nossa repórter Carol Giotti usou das mídias para dar lugar de fala para uma pessoa muito especial, Noêmia de Assis, empregada doméstica, preta, que conta a percepção que tem sobre o racismo estrutural, lembrando que a maioria das mulheres pretas trabalham em atividades domésticas. Às vezes tem pessoas que a gente conhece que tem uma mania de não chamar a gente pelo nome, né? Ou então fala, ô negona, ô neguinha, né? Isso já aconteceu isso comigo já. Só que assim, como eu não gosto de apelido, eu já cheguei e falei pra pessoa assim, meu nome é Noêmia. Então, por favor, me chama pelo meu nome, né? As pessoas sempre têm de julgar, porque são negros, acha que negro não tem capacidade para nada, acha que negro não pode ter um estudo bom, acha que não pode trabalhar bem. Nós temos que aceitar o que nós somos. Se uma pessoa chegar ali e chamar você de negra, você é negra, tudo bem, você aceita, mas que não vamos deixar de lutar por isso. Não vamos deixar ninguém pisar em nós por causa do racismo. Então, eu acho assim, que nós, mulheres negras, nós temos direito de lutar, sim, por aquilo que nós queremos e que devemos, sim, para que a gente venha ter uma vida no meio da sociedade, entre trabalho, seja o trabalho que for. Eu sou Caroline Giotti e fiz essa entrevista que você confere na íntegra no meu Instagram. Na última sexta-feira, dia 20, a Prefeitura de Curitiba manteve o decreto da bandeira amarela. Mas os casos de Covid tiveram alta na última semana. Então vamos nos cuidar? Vamos fazer o uso frequente de máscaras e lavar as mãos sempre. Essas foram as notícias de hoje e o Tela 1 fica por aqui. Se puder, fique em casa. Tchau, tchau.